1964. O mês de março começou turbulento no Brasil. No dia 13, 500 mil pessoas, com apoio dos partidos de esquerda, tomaram as ruas do Rio de Janeiro em favor de Jango. 6 dias depois, a TFP, Tradição, Família e Propriedade, de extrema-direita, mobilizava 400 mil pessoas em São Paulo, contra Jango. O país era uma panela de pressão prestes a explodir, até que em 31 de março foi dado o golpe. No dia seguinte, 1º de abril, o Brasil amanheceu com o presidente deposto. Era o dia da mentira. Ninguém queria acreditar, mas a verdade é que o Brasil havia entrado numa ditadura. Existem razões de ordem econômica, razões de ordem política que estão entrelaçadas e explicam o movimento militar de 1964. As razões econômicas resultam da deterioração de um quadro que se revela numa inflação que quase chegou a 100% anuais, o descontrole das contas do governo, do setor externo da economia, enfim, uma situação para a qual se tentou encontrar saídas no fim do período democrático, mas que infelizmente essas saídas fracassaram. Do ponto de vista político, existia o propósito, a convicção de setores militares, mas também de setores civis, de que era preciso interromper o regime populista de João Goulart, que estava levando o país à República Sindicalista e da República Sindicalista ao comunismo. Declaro empossado na presidência da República dos Estados Unidos do Brasil, Sua Excelência, o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco. Meu procedimento será o de um chefe de Estado sem tergiversações, no processo para a eleição do brasileiro, a quem entregarei o cargo a 31 de janeiro de 1966. De 1964. Tomava posse então o presidente Humberto de Alencar Castelo Branco. À sua frente uma tarefa enorme: normalizar a vida do país, recuperar-lhe as finanças e transpor o hiato havido nos anos anteriores. Um hiato de marasmo e paralisia, tudo isso sufocando o desenvolvimento brasileiro. Foram tempos difíceis. Castelo Branco assumira o posto diante de um quadro inflacionário inédito na história do Brasil. Até o final de 64, caso enérgicas medidas não tivessem sido tomadas, a inflação caminharia para mais de 100%. Seu período foi tipicamente de reconstrução. Restabeleceu a autoridade mesmo à custa de incompreensões de tantos companheiros dos idos de março. Tomou medidas no sentido da restauração do crédito externo do país. Lançou as bases do sistema de planejamentos globais em âmbito nacional e iniciou a retomada do progresso em seu governo. Criou seu BNH, o Banco Nacional da Habitação. Era a ótica do desenvolvimento também no campo social sendo instaurada então. Defeituosa ainda, mas semente de um grande ideal popular. Em abril de 1964, o governo militar divulgou sua primeira lista com cassações e exonerações de indivíduos que poderiam desestabilizar o regime. Nesta lista eram apresentados 102 nomes que supostamente ameaçavam a estabilidade nacional. Entre eles estavam João Goulart, Jânio Quadros, Luiz Carlos Prestes, Leonel Brizola, Celso Furtado e Darcy Ribeiro. No dia 13 de junho de 1964, foi criado o Serviço Nacional de Informações, o SNI, órgão responsável por manter o governo informado de tudo o que se passava à sua volta. Os movimentos estudantis e a União Nacional dos Estudantes, que eram vistos como uma ameaça ao regime militar, foram colocados na ilegalidade.
os centros de ensino superior do país passaram a ser constantemente vistoriados por autoridades do regime militar. Dia 27 de outubro de 1965 foi decretado o Ato Institucional número 2. Castelo Branco aboliu todos os 13 partidos políticos existentes no Brasil. Foram criados a Aliança Renovadora Nacional, ARENA, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. O presidente da República, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, lê a justificativa do Ato Institucional número 2, promulgado no dia 27 de outubro de 1965. Além da assinatura do chefe do Estado, o novo documento é assinado pelos ministros militares e pelos titulares da Justiça e das Relações Exteriores. À histórica reunião estão presentes líderes partidários, chefes militares e outras altas autoridades. O ato institucional número 2 é recebido como consequência natural do processo revolucionário de março de 64. O institucional número 3, ou o AI-3, foi baixado pelo presidente Humberto de Alencar Castelo Branco no dia 5 de fevereiro de 1966 e determinava que a eleição de governadores e vice-governadores seriam indiretas, executada por colégio eleitoral estadual. Os prefeitos das capitais e das cidades de segurança nacional não seriam mais eleitos, e sim indicados por nomeação pelos governadores. No dia 13 de setembro de 1966, é criado o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e em 18 de novembro de 66, Castelo Branco criou a Embratur para o desenvolvimento do turismo, e no dia 21 de novembro de 1966 foi criado o Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS, atualmente denominado INSS. No dia 7 de dezembro de 1966, o presidente Castelo Branco edita o Ato Institucional número 4, ou o AI-4. Este ato institucional reabre o Congresso Nacional de 12 de dezembro de 66 a 24 de janeiro de 67, para debater e votar uma nova Constituição que iria substituir a de 1946. Desaparecido em trágico desastre de aviação no Ceará, seu estado natal, o ex-presidente da República, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, recebe as últimas homenagens do governo, das Forças Armadas e de todas as classes sociais, quando se transladam para Guanabara os restos mortais do estadista e grande soldado. O presidente Costa e Silva, acompanhado de todo o seu ministério, comparece ao aeroporto Santos Dumont e ajuda a conduzir em cortejo a pé a urna funerária do ex-chefe revolucionário desde o aeroporto até o clube militar, onde ficou exposta à visitação pública.